Livro de Mateus, capítulo 9, de número 10 ao 3. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O texto que acabamos de ler fala da conversão de Mateus. E o banquete ali na sua casa. E ali havia 3 grupos de pessoas. Havia ali Cristo e os seus discípulos. Havia ali também os publicanos e os pecadores. E havia ali também os fariseus. Eu creio que Mateus ali ele estava comemorando até mesmo a sua conversão, porque ele havia tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Então Cristo, com os seus discípulos ali, representava a igreja. Os publicanos ali, pecadores, são as pessoas que carecem da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas ali também havia os críticos, que seriam os fariseus, que estavam ali presentes naquele momento, aquela mesa ali, naquela confraternização. Jesus estava ali presente naquele momento para fazer a diferença. E a igreja, ela está aqui nesta terra também, para fazer a diferença. E eu queria que você falasse isso para a pessoa que se encontra do teu lado. Você está aqui nesta terra para fazer a diferença. Pode falar para a pessoa que está do teu lado. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu faço uma pergunta nesta noite a você. Você tem se preocupado em fazer a diferença como igreja do Senhor Jesus Cristo? Esse texto aqui está mostrando aqui Jesus Cristo, ele ali dando o bom testemunho a respeito do seu ministério aqui na terra. E ele no meio dos pecadores ali, levando a palavra de salvação, testemunhando do reino do Senhor. E a igreja, ela está aqui nesta terra com uma finalidade de transmitir o reino, de falar das boas novas, mostrar para as pessoas que ela é diferente, que ela representa o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Mas às vezes sentimos medo ou vergonha de evangelizar determinadas pessoas. Ficamos meio que acanhados de chegar perto de algumas pessoas e falar que Jesus Cristo ama essas pessoas e que Ele quer transformar. Outros pensam que a vida cristã se limita apenas em sentar nos bancos, assistir os cultos, acabou o culto, acabou o meu compromisso. Jesus Cristo, Ele não pensou assim. E não se deixou se dominar pelas críticas, porque o importante era fazer a vontade do Pai, é ser obediente ao seu ministério. O que importava para ele ali é agradar o Pai, é transmitir a palavra que liberta o homem. Então Jesus Cristo estava ali tão somente com essa finalidade. Cristo deixou uma ordem para a sua igreja, ou ele confiou a responsabilidade à sua igreja. E podemos ver isso no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 16. E diz assim: disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então essa responsabilidade de pregar o evangelho é minha, é sua, é da igreja. Se nós não anunciarmos o evangelho, nos omitirmos e as vidas morrerem sem Cristo, será cobrado o sangue de nós. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, fala com respeito a isto. O livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o sangue da tua mão eu requererei. Então Deus vai requerer o sangue daquelas pessoas que nós temos a responsabilidade de anunciar.
de falar de Cristo, tá? De falar que Jesus Cristo veio para salvar, libertar, curar, transformar, dar vida eterna. E nós nos omitirmos diante desta responsabilidade. E se aquela pessoa partir, tá? Na iniquidade, no pecado, Deus vai cobrar de cada um de nós. E diz mais o versículo 19, mas se avisares o perverso, ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu salvaste a tua alma. Então a responsabilidade da igreja é pregar o evangelho. Com respeito à entrega ao Senhor Jesus, isso daí quem faz é o Espírito Santo de Deus. É Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que levou Cristo pregar para os pecadores? A primeira coisa que eu posso destacar é a obediência à vontade do Pai. Então Cristo, tá? Ele, como homem que esteve aqui na terra, ele se deteve a esse princípio. E nós temos que seguir, tá, esse exemplo do Senhor Jesus Cristo e aplicar na nossa vida. João capítulo 4, versículo 34, ele diz assim, ó: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus Cristo, ele queria sempre fazer a vontade do Pai. Então a primeira coisa que podemos destacar, o que levou Cristo a estar pregando ali para os pecadores, foi a obediência à vontade do Pai. A segunda coisa que levou Jesus a estar no meio de pecadores ali, transmitindo ali a palavra, foi o amor aos perdidos, amado. Quero te dizer nesta noite que Deus, ele te ama, ele quer o melhor para você. Deus tem o melhor para você que está nos visitando aqui nesta noite. Você pode ter certeza disso. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ali, nós pecadores, Deus teve tão grande amor por mim, tão grande amor por você, ao ponto de enviar Jesus Cristo para morrer naquela cruz, sendo nós pecadores. Então Deus, ele demonstrou esse grande amor. E o livro também de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o desejo de Deus é que você, meu amado, venha ter vida eterna com Cristo. Venha morar nessa pátria celestial, a qual o Senhor conquistou para nós através do sacrifício ali de Cristo. Deus te ama e Deus quer o melhor para a sua vida. Então, o que motivou, o que levou também Cristo a estar ali com os pecadores, foi o amor. E eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele te ama. A terceira coisa, amado, para nos tirar da condição de morte espiritual e de condenação. Porque a Bíblia diz que o homem que não tem Deus, o homem que não tem Cristo, ele está morto espiritualmente falando. Você come, você bebe, você anda, você faz várias coisas, mas você está morto espiritualmente, conforme diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui está falando da situação que se encontra o homem que não tem Cristo. Praticamente ele está morto. Mas eu quero te dizer nesta noite que Cristo, ele te oferece vida eterna. E se você abrir o teu coração para Cristo, certamente você vai ter vida eterna através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é pela graça, é dom de Deus. Nós não merecemos nada, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele te deu a salvação em Cristo Jesus.
Basta somente você confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e você terá vida eterna, tá, com o nosso Deus. E diz mais o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso significa que aqueles que não estão em Cristo Jesus, a Bíblia deixa claro que essas pessoas estão debaixo da condenação. E só há uma forma da pessoa sair debaixo da condenação. É ela recebendo Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. A quarta coisa era separar para si um povo de boas obras e que praticasse a sua vontade, aí que proclamasse as suas qualidades, que fosse através do testemunho. Deus, ele enviou seu filho e morreu ali naquela cruz para separar um povo de boas obras, um povo santo, um povo que vai fazer parte do reino, dessa pátria celestial. Então, todos que aqui se encontram, que têm Jesus Cristo no coração, foi separado para Deus. E eu quero te dizer, para você que nos visita, que Deus, Ele quer que você venha fazer parte desse povo. Deus não faz acepção. Deus, Ele não faz jamais acepção, porque o texto, o versículo 16 do capítulo 3 de João, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo, Ele amou a todos, Ele não fez acepção. E Tito, capítulo 2, versículo 14, diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E é isso que Deus quer para a tua vida. Será que você está disposto a abrir o teu coração nesta noite e fazer parte desse povo? E a quinta coisa, para que fôssemos reconciliados com Deus através da sua morte. E também recebermos o ministério da reconciliação. Então, Jesus Cristo é aquele que vem enviado da parte de Deus para nos reconciliarmos com Deus através da sua morte ali na cruz. E só há uma maneira de eu me reconciliar com Deus, recebendo a Jesus Cristo no meu coração. Ele, além de nos reconciliarmos, Ele também nos dá o ministério da reconciliação, que diz no capítulo 5 de 2 Coríntios 18 e 19, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, além de você se reconciliar, estar com Deus, você recebe também o ministério da reconciliação, no sentido de você falar do reino, de você transmitir a mensagem de salvação. E em Cristo Jesus as pessoas se reconciliarem, estar com Deus. E isso é um privilégio para a igreja, isso é um privilégio para ti. E hoje você está recebendo a mensagem no teu coração, que fala de salvação. Nesta noite eu queria orar por você. E se você quiser se reconciliar com Deus, nesta noite, recebendo Jesus no teu coração, é somente você levantar uma de suas mãos, que vamos orar por você. Nós vamos estar louvando com aquele cântico que diz, só o teu sangue, só o sangue de Jesus, para levar o homem à presença de Deus e reconciliar o homem com Deus. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, e o teu Espírito, ó Pai, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que nesta noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa estar reconciliando vidas, Pai, contigo através do teu Espírito, porque só o teu sangue, Jesus, que nos leva à tua presença, Pai.
ó Deus, e faz com que nós venhamos gozar da comunhão eterna, Pai, contigo. Ministra, Deus, nesta noite, quebra o jugo de Satanás, joga por terra toda ação maligna, Senhor, e converta os corações a Ti nesta noite, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, venha o Teu reino, faça a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus.